Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao webinar Asilo na Prática, uma iniciativa do grupo de prática da nova Refugee Clinic Legal Clinic. O nosso grupo é composto por Emeline de Oliveira, Amélia Tinto, composto pela Margarida Morgado e pela Maria João Andrade, que não estão connosco hoje. Ana Costa, Sofia Torres Pereira. E por mim, Ariana Paraíso, que hoje tenho a honra e o gosto de moderar este episódio, que contará com a ilustre presença de Ana Pinto de Oliveira, assistente convidada na Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, Eduardo Figueiredo, assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Fernanda Silva, coordenadora do Gabinete da Saúde no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, e Ana Logrado, médica de Clínica Geral na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados dos Olivais e membro da Hub, uma plataforma da sociedade civil para a ação contra o tratamento ilegal e desumano de migrantes e refugiados. Antes de mais, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite e por estarem connosco aqui hoje. O aumento do número de migrantes e requerentes de proteção internacional que se verificou nos últimos anos não foi acompanhado por uma atenção proporcional à satisfação das suas necessidades de saúde. Por consequência, muitos refugiados e migrantes não têm o acesso adequado aos serviços de saúde, incluindo a promoção da saúde, serviços de saúde mental, prevenção de doenças, tratamento e cuidados. Enquanto uma variedade de instrumentos internacionais afirma o direito à saúde, na prática, os migrantes caem frequentemente em fendas entre os prestadores de serviços e os programas de ajuda humanitária a nível nacional e regional. Os riscos para a saúde dos migrantes surgem em todas as fases das suas viagens, desde o país de origem, antes do processo migratório, durante a viagem e nos pontos de trânsito até ao país de acolhimento. Assim, gostaria então de começar por perguntar qual é, na vossa opinião, a importância e o papel dos juristas e profissionais de saúde na educação e sensibilização da sociedade civil para os preconceitos inconscientes e diferenças nos papéis de género, tomada de decisões e tabus sociais. Não sei se temos, se querem seguir alguma ordem, se não poderemos começar com a professora Ana Pinto de Oliveira. muito obrigada. Então, primeiro quero agradecer a todas, está bem, o convite, embora o e-mail não tenha logo chegado, mas chegou a bom porto, depois não há problema nenhum. E quero agradecer muito falar numa área que eu gosto tanto e que trabalho já há algum tempo. Bom, eu vi as perguntas que fizeram. Ariana, eu penso que aqui, relativamente a esta primeira questão, e que obviamente que temos que aumentar aqui a literacia em saúde da população, mas antes de chegar à população, se calhar começámos por aumentar a literacia em saúde também dos profissionais de saúde e de outros, pronto, por erro meu vou sempre calhar aos profissionais de saúde porque sou profissional de saúde, mas eu acho que quando falo de profissionais de saúde aqui quero abranger todos os profissionais e população que esteja em contato com refugiados ou migrantes, que temos que pensar primeiro nesses, não é? Porque são esses os responsáveis depois para aumentar a literacia da população. Nós temos um número de migrantes internacionais a crescer mais rapidamente do que a população global, não é? Embora com a disrupção que houve aqui da mobilidade criada pela pandemia, mas a Europa tem o maior número de migrantes internacionais e Portugal, no que diz respeito ao fluxo migratório, também tem apresentado uma tendência crescente, embora também aqui com esta quebra motivada pela pandemia. E, portanto, há aqui um imperativo de nos tornarmos todos culturalmente competentes, não é? Ter consciência dos nossos filtros culturais e pessoais, ter consciência dos estereótipos, agir com respeito pelas diferenças e reconhecer que as outras culturas são diferentes, mas são tão válidas quanto a nossa, e portanto aqui sim estaremos a aumentar a literacia dos outros para atingir esta sensibilidade cultural, mas eu acho que temos que começar primeiro pelos que se calhar têm maior responsabilidade depois de passar esta mensagem à população. Portanto, primeiro aos profissionais de saúde, falando do meu caso, e depois aos outros. Não sei se fui de encontro ao que pretendia. Perfeitamente. Obrigadíssima, professora. Podemos então, se alguém quiser falar agora. Poderei também intervir. Muito boa tarde a todos e a todas, às pessoas que estão aqui presentes, às colegas de painel, naturalmente a todas as pessoas que irão também assistir-nos.
Cumpre-me desde já agradecer o convite que me foi dirigido para estar presente neste webinar, é um gosto enorme para mim e, portanto, muito obrigado e felicidades à Nova Refugee Clinic por esta intervenção que tem feito na área da proteção de migrantes, na área de proteção de refugiados e, portanto, muito obrigado pelo trabalho social que tem feito nesta área, que é de facto um trabalho para a sociedade e para a comunidade. Eu irei falar como jurista e devo dizer que os juristas têm também um papel fundamental. No fundo estamos a falar aqui de igualdade que corresponde a um princípio que está desde logo consagrado na nossa Constituição e que remonta verdadeiramente àquilo que é a gênese do constitucionalismo, e eu até me atrevo a dizer que de facto os maiores ou menores índices de desigualdade num determinado Estado revelam muito claramente também o maior ou menor comprometimento desse Estado com a construção de um Estado de Direito, com a proteção da dignidade da pessoa humana e também com um conjunto de valores que são fundamentais nas nossas sociedades pós-modernas, como é o caso do valor da justiça. E, portanto, saber se um Estado está comprometido a prometer, de alguma maneira, comprometido a lutar pela igualdade, também demonstra muito que tipo de comunidade constitucional esse Estado quer constituir. E, naturalmente, promover a igualdade é combater todo o tipo de tratamentos diferenciados, arbitrários ou discriminatórios, é também garantir a aprovação e a criação de medidas de discriminação positiva, que no fundo apenas visam assegurar a todas as pessoas uma igualdade para o exercício dos direitos, no fundo aquilo a que nós podemos chamar uma igualdade de oportunidades. E a verdade é que quando falamos aqui de migrantes, quando falamos de requerentes de asilo, de refugiados, estamos a falar de pessoas que se encontram em posições ou que têm um estatuto de especial vulnerabilidade, estarão mais expostas à violência por parte do Estado ou por parte dos outros, e nessa medida será também necessário que o próprio Estado e a própria comunidade adotem medidas mais significativas, mais claras para prevenir e para evitar todo o tipo de violações aos direitos e liberdades fundamentais destas pessoas. Claro que eu também devo admitir que é preciso fazer muito trabalho junto dos juristas, nomeadamente para se ultrapassar o paradigma igualitário, aquela ideia que é constantemente repetida nas faculdades de Direito de que o princípio da igualdade manda tratar igual o que é igual e desigualmente aqueles que são diferentes na medida da respectiva diferença, e isso porque este paradigma igualitário, ele correlaciona a diferença e a desigualdade como se fossem sinónimos, e verdadeiramente o problema não está na diferença, o problema está na desigualdade. A desigualdade que pressupõe uma relação de verticalidade, em que eu vou olhar para o outro como um outro que não tem o mesmo valor que eu tenho e que, para ser tratado como igual, vai ter que se aproximar de um modelo que foi estabelecido como um modelo de normalidade. E, portanto, se nós continuamos a defender este paradigma igualitário sem questionar verdadeiramente porque é que a diferença do ponto de vista social é percepcionada de uma forma tão perversa, nós estaremos simplesmente a contribuir para manter desigualdades que são não desigualdades jurídicas muitas vezes, mas são desigualdades fáticas. E eu quero de facto destacar esse ponto também. Só para terminar, queria só dizer também que neste âmbito, naturalmente não podemos deixar de trabalhar, e os juristas têm essa responsabilidade, trabalhar conceitos como a discriminação múltipla, a interseccionalidade, principalmente quando estivermos a falar de crianças, de mulheres, pessoas com uma orientação sexual ou identidade de género distinta e outros grupos mais vulneráveis de pessoas que são obrigadas a deslocar-se ou que simplesmente têm que migrar. E para terminar muito rapidamente, eu queria só lembrar que a nossa Constituição, além deste princípio geral da igualdade, também prevê um princípio do tratamento nacional, subscrevendo uma concepção universalista de direitos fundamentais e que deixa bastante claro que existe total igualdade de direitos entre cidadãos portugueses e estrangeiros, nomeadamente apátridas. E era só esta a nota, digamos assim, espero também ter respondido à questão. Obrigadíssimo. Muitíssimo obrigada, professor. Passo então a palavra à enfermeira Fernanda Silva. Peço desculpa, tenho o microfone desligado. Peço desculpa, desligou-se sozinho. Devo ter carregado aqui em qualquer coisa, com certeza.
Boa tarde, começo por agradecer esta oportunidade de estar aqui, é sempre um gosto falar deste tema, é o tema a que me dedico, não é? Que dedico a minha vida profissional e até pessoal, e portanto quero agradecer, acho sempre uma mais-valia, é muito enriquecedor estes momentos de partilha entre vários atores. Eu achei muito curiosa a intervenção da doutora Ana Pinto quando referiu a importância de trabalharmos nos profissionais de saúde, pois efetivamente eu estou de acordo, porque o problema primeiro, na minha opinião, é exatamente o acesso, para além de tudo o que vem depois em termos de desigualdade no tratamento, não é? Mas efetivamente as barreiras no acesso são uma realidade e não é por falta de legislação, não é. Nós temos legislação, quanto a mim, suficiente, poderia e precisa de ser revista e atualizada, mas a legislação é muito clara. A legislação é muito clara. Aqui a questão é a dificuldade em cumprir o que está na legislação e as orientações em vigor. Portanto, as razões pelas quais isto acontece, ou seja, porque não é cumprida a legislação e as orientações, são diversas as razões que estão por detrás. Umas vezes é mesmo falta de informação, portanto, a máquina da saúde, como todos sabemos, é uma máquina muito pesada, em que os circuitos de comunicação têm muitos hiatos e nem sempre os circuitos são eficazes. Existem também bastantes mitos, existem preconceitos, não vale a pena também negarmos, porque aquilo que nós negamos não conseguimos resolver nem melhorar, não é? E portanto a verdade é esta, existem preconceitos, existem ideias pré-concebidas de que os cidadãos migrantes ou refugiados que vêm tirar as oportunidades aos portugueses, por exemplo, que não deveriam ter direito à mesma coisa que os portugueses têm em termos de saúde, enfim, há aqui uma série de fatores que temos um longo caminho a percorrer. Eu acho curioso porque eu estou neste gabinete, ainda hoje de manhã estava aqui a falar na IRS com os colegas, eu estou neste gabinete desde 2009 e o que é que eu percepciono? Que as coisas nos últimos 5, 6 anos agravaram-se, pioraram em termos de barreiras no acesso. Tenho muito aquela ideia, e isto chega-me, uma vez que é este gabinete que chegam todos os constrangimentos a nível nacional, e a ideia, o resumo que eu faço do que me chega, embora seja um resumo assim um bocadinho selvático, não é? Nada de trabalho de investigação, nada de trabalho científico, não tenho tempo para fazer, mas gostava muito de fazer. É que efetivamente começou a existir neste país uma prática que é péssima, até para a imagem do próprio Serviço Nacional de Saúde, é que cada um faz aquilo que acha que deve ser feito e não aquilo que está na legislação ou nas orientações. Não, é o que eu acho. É o que eu acho. Eu sou coordenadora de uma determinada unidade, eu sou coordenador de uma unidade. Então eu acho que é assim. Eu não vou consultar a legislação. Eu acho que é assim e é assim que eu vou fazer. Pronto. Depois, eu acho que os brasileiros têm a mania de pedir tudo e mais alguma coisa. Pois então não lhe vou dar nada. Pronto, acabou-se. É assim. E isto, infelizmente, é uma prática que está a aumentar e isto assusta-me, preocupa-me,
tenho transmitido isto à tutela e pronto, e vamos indo, vamos caminhando com formações permanentes, sempre insistindo com formações aos profissionais e também com sessões de capacitação para os próprios cidadãos migrantes, porque é também, como dizia a doutora Ana Pinto, isto é bilateral, é muito importante também que os cidadãos tenham conhecimento da legislação, tenham conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, e para isso alguém tem que nos transmitir, porque as pessoas chegam cá, estão em processo de integração, muitas vezes não fazem as coisas com uma ideia má ou perversa, não senhor, é mesmo porque não sabem, não é? Por exemplo, as pessoas muitas vezes precisam de cuidados de saúde, isto é um exemplo que surge diariamente, e coitadas, vão ao centro de saúde e pedem o número do utente, e o que elas querem não é o número do utente, é cuidados de saúde, é marcar uma consulta. Mas como elas pedem número do utente e como o profissional também não está para se chatear, desculpem a expressão, então diz não tem direito ao número do utente e a pessoa vai-se embora. Mas na verdade o que a pessoa precisava era de uma consulta e o facto dela não ter número do utente não significa que ela não tenha direito à consulta, não é? Portanto, há um longo caminho a fazermos, não só a nível do serviço público, mas também muito a nível de todos os parceiros da sociedade civil, IPSS, ONGs, o que for. Eu acho que não somos nunca demais. O que nós precisamos na minha opinião, é de termos uma boa articulação entre nós. Para não gastarmos tempo sem necessidade, para não duplicarmos trabalho, portanto, também podemos olhar mais esta articulação entre todos nós. Agora, que esta articulação e o diálogo entre todos é fundamental e cada vez mais, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, não, se calhar já falei demais. Peço desculpa. Não, de todo. Muitíssimo obrigada. Passo então a palavra à doutora Ana Lugaro. Olá, boa tarde. Antes de mais queria agradecer o convite, apesar de todos os restantes panelistas já o terem feito, mas queria agradecer o convite, obrigada. E estava a pensar o que é que eu tenho a acrescentar, porque já foi dita tanta coisa, e acho que a nível macro, faço minhas as palavras dos restantes palestrantes hoje. Passa muito a nível macro pela formação realmente dos profissionais de saúde, há muita falta de informação, há muita desinformação, muitas vezes por inércia dos próprios profissionais, pronto, eu falo dos profissionais de saúde porque é a realidade que conheço melhor, não é? Pronto, muitas vezes mesmo por inércia dos profissionais que não procuram informar, só que acham que não é um tema prioritário, não é um tema que lhes interesse particularmente, seja o que for. Acho que isso é um problema grande. A nível um bocadinho mais micro, se calhar, tendo em conta que estes problemas existem, porque individualmente cada pessoa que está envolvida na prestação de cuidados de saúde tem atitudes ou comportamentos que não promovem os direitos das pessoas, dos doentes, a nível um bocadinho mais micro, indo ao encontro da vossa pergunta sobre o que é que nós podemos fazer para combater uma série de estereótipos e de ideias pré-concebidas que as pessoas têm. Acho que, enquanto profissionais de saúde, e por exemplo, falo enquanto médica, temos uma posição muito privilegiada, porque, pelo menos em Portugal, e vê-se alguma diferença já intergeracional, mas as gerações mais velhas ainda olham muito para os médicos com aquela perspectiva paternalista que existia até há muito pouco tempo. E, por exemplo, é frequente, eu tenho 27 anos e é frequente ter doentes que têm 80 anos e que me tratam como se eu tivesse muito mais saber na vida do que eles. Pronto, isto é muito frequente e, portanto, nós acabamos por estar numa posição muito privilegiada para transmitir informação com alguma autoridade que nos é dada pela pessoa, que não é uma autoridade particular que eu tenha, mas conseguimos fazê-lo. Nas gerações mais novas, que já não têm tanto essa perspectiva paternalista, já têm muito mais uma perspectiva de cooperação, temos também uma posição privilegiada novamente porque conseguimos chegar num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, em que estamos numa dinâmica individual com a pessoa e, portanto, muitas vezes, mesmo em consulta, são ditas coisas e são metidas determinadas posturas
em que se consegue perfeitamente perceber que, dizendo alguma coisa, fazendo alguma intervenção, mais ou menos direta, conseguimos fazer alguma mudança. Relativamente ao nosso papel dentro da sociedade civil e àquilo que nós podemos transmitir a pessoas fora deste contexto. Acho que é muito importante os profissionais de saúde envolverem-se muito na formação, por exemplo, a nível escolar, na formação em alguns locais de trabalho, quando é pertinente. Ir a escolas falar com crianças é uma das melhores formas de mudar mentalidades, porque é garantir o acesso à informação desde uma idade mais precoce, é pôr as pessoas a pensar nos temas desde uma idade mais precoce, e a verdade é que esta mudança que nós estamos a ver atualmente a nível migratório e a nível da demografia em Portugal vai provavelmente impactar as próximas gerações. Portanto, as pessoas que estão agora na escola são as pessoas que vão partilhar o território nacional e a legislação e os hábitos de vida com as pessoas que estão agora a vir para cá. Já não são tantas pessoas que têm 80 anos e têm uma esperança, ou que supostamente vão viver mais 2 ou 3 anos de acordo com a esperança média de vida. E, portanto, aí nós também podemos ter um papel muito ativo e interventivo para mudar as mentalidades, para pôr as pessoas a questionar aquilo que está, que é praticado a nível social. Para além disso, há mais uma questão importante, que é esta coisa da formação, realmente é muito, muito relevante, porque aquilo que já foi dito pela doutora Ana Pinto e pela enfermeira Fernanda foi que os profissionais de saúde muitas vezes atuam com base naquilo que acham que é o melhor, que estão a fazer o melhor. Mas isto é muito subjetivo, não é? Isto depende muito das minhas experiências de vida, da minha educação, do que eu vejo no dia-a-dia, das coisas que ouço na rádio, das coisas que ouço na televisão. Há tantos fatores que modulam a nossa postura e as nossas atividades, que é surreal pensarmos que só porque somos profissionais de saúde e estamos nesta posição mais privilegiada e estamos habituados a agir naquilo que nós achamos que é a proteção do interesse da outra pessoa, fazemos desta forma muitas vezes paternalista, sem irmos à procura do que é que está legislado, sem irmos à procura do que é que está estudado, sem irmos à procura do que é que se sabe que são as boas práticas. E, portanto, essa formação é essencial, acima de tudo, para sabermos o que é que são comportamentos ou práticas ilegais, tanto do lado dos doentes quanto do nosso lado, e para distinguirmos isso do que são os comportamentos que nós achamos que são imorais ou sobre os quais tecemos juízos de valor, que na realidade não traduzem uma problemática legal, que podem pedir alguma intervenção da nossa parte, por exemplo, nas questões de género, que eu agora estava a pensar, se eu estiver perante uma relação conjugal em que eu percebo que há alguma patologia naquela relação, ou há alguma submissão de um dos, geralmente é o género feminino, mas de uma das pessoas, conseguir intervir e perceber o que é que implica âmbito legal, o que é que não, de que forma é que eu consigo atuar nestas situações. Pronto, isto só para dar uma perspectiva um bocadinho mais micro, porque a nível macro acho que não tenho nada a acrescentar, porque os restantes palestrantes falam de tudo aquilo que eu considero também os tópicos principais. Muitíssimo obrigada, doutora Ana, e muitíssimo obrigada a todas e à nossa convidada também. Acho que foi uma excelente forma de iniciarmos o nosso webinar de hoje e a nossa conversa. Muitíssimo obrigada. A campanha para assegurar o acesso dos migrantes aos cuidados de saúde ao longo da sua jornada migratória é feita em grande parte por associações humanitárias que, no terreno, constituem uma resposta estruturada às necessidades dos mais vulneráveis. Assim, num plano de ação global, gostaria de perguntar à professora Ana Pinto de Oliveira qual é a missão e tipos de intervenção das organizações de ajuda humanitária, sobretudo as formadas por profissionais de saúde, a nível nacional e internacional, na defesa e promoção do direito fundamental de migrantes à saúde e na denúncia de eventuais violações a este direito. Esta é complicada, hein? Esta é complicada, não foram amigas. Eu vou começar a nível nacional, está bem, porque eu tenho experiência, obviamente, porque sou médica de saúde pública a nível nacional e já trabalhei em organizações não governamentais cá e lá fora, não é? Mas acho que é melhor começar a falar a nível nacional, isto porque a universalidade do acesso à saúde não é um direito à escala global, portanto, em Portugal a saúde é um dos direitos fundamentais inscritos na Constituição da República e definindo a lei que qualquer cidadão ou cidadã, perdão, tem o direito à proteção da saúde e, paralelamente, o acesso de cuidado à saúde por parte dos migrantes também tem sido objeto de medidas específicas.
ainda assim verificam-se diferenças no acesso à saúde entre migrantes e não migrantes. E é interessante, não é? Porque sendo o acesso e a proteção da saúde uma dimensão muito importante na integração dos migrantes nas sociedades de acolhimento, parece que deixamos aqui alguma coisa solteira, não é? A realidade, o que tem demonstrado é que no âmbito da saúde dos migrantes existe uma pluralidade de atores e entidades que desenvolvem interações no ambiente, aqui no âmbito da saúde, que vão desde a facilitação da informação sobre os direitos, o acesso aos cuidados de saúde, passam pela prestação de alguns serviços específicos e também no desenvolvimento da advocacia em prol das populações migrantes, mas a responsabilidade do Estado enquanto protetor e promotor da saúde pública e dos direitos humanos não pode ser delegada, não é? Claro que aqui as organizações têm um papel importantíssimo, não é? Porque estão ali a preencher uma lacuna, mas depois parece que há aqui o delegar este trabalho. Bom, quando falamos a nível internacional, isto seria a minha perdição aqui, não é? Mas a verdade é que, como eu disse, o acesso à saúde não é um direito em todos os países, infelizmente, e depois já passamos para outra dimensão, não é? Enquanto que aqui ainda estamos a falar que, e é verdade, este modelo paternalista que os colegas têm, esta forma, este modelo até presuntivo, não é? De falar com o doente, passamos para uma dimensão completamente diferente, e eu falo a nível internacional do que eu conheço, são países de renda baixa, não é? Claro, porque podemos, quer dizer, pode ser já aqui a vizinha Espanha, mas eu não sei como é que funciona. Mas eu passo para o lado oposto, não é? Que começamos a pôr em causa é que as pessoas não têm acesso à saúde por todas e o que vocês possam imaginar, desde terem que andar 50 ou 100 quilómetros para ter acesso a um centro de saúde, mas que esse centro de saúde, os recursos humanos são parcos, e quando falamos, eu vou se calhar mais simples dar o exemplo de Moçambique, que é o que eu conheço e que trabalho há mais tempo. Nós estamos a falar de profissionais de saúde que não são médicos. Nós temos acesso, as pessoas vão aceder a um centro de saúde com quase nada, não é? Só com profissionais, mas que não têm médicos, são os técnicos de medicina, portanto acabam um liceu e passam a ter 3 anos de medicina e portanto estão aptos a serem a serem técnicos de medicina, em que é interessante fazer o paralelismo com Portugal, que é nenhum dos colegas, ou a maioria, ninguém quer ir para o interior. Pois em Moçambique é o mesmo, todos querem ficar na cidade, portanto tem nas direções distritais o médico, mas que não vai depois para os centros de saúde nas zonas mais limítrofes e rurais. Portanto, nós andamos 2 horas para ir a um centro de saúde e temos uma enfermeira ou 2 enfermeiras, todas muito novinhas, sem experiência nenhuma, e portanto a sensação que nós temos é ir ao centro de saúde ou ficar em casa é exatamente o mesmo, porque na realidade tudo é dado um bocadinho empiricamente, portanto vai-se ao centro de saúde e tem uma dor de cabeça, vamos tomar um antibiótico, pronto. Que hoje em Portugal nós sabemos que não precisamos ter o curso de medicina para saber que não o fazemos, mas esta é a realidade. Portanto, quando falamos em acesso à saúde a nível nacional, falamos nestas barreiras de acesso, e realmente são coisas que até seriam muito simples de fazer, nem que seja um folheto à entrada só com o horário que é que necessitam de ter um migrante em várias línguas, já ultrapassávamos algumas barreiras, já todas as que a enfermeira Fernanda e a doutora Ana falámos e que estão fartas de ser faladas, não é? Portanto, isto é uma coisa que nós andamos aqui aos anos a falar e, portanto, ninguém quer alterar. Quando passamos a nível internacional, pois aí as ONGs têm um papel muito, muito, muito superior. Ainda assim, eu também sou sempre um bocadinho crítica, e entraríamos depois noutro problema, que são todos os programas verticais que temos nas ONGs e que também não estão a dar resposta àquela que é necessária nos países. Mas pronto, acho que fazemos depois outro seminário sobre isto. Pronto. E vou-me calar e passar a palavra. Muitíssimo obrigada, professora. A União Europeia é chamada a promover sistemas de saúde baseados em princípios de universalidade, solidariedade e equidade. No entanto, face a variações socioeconómicas, a diferentes sistemas de saúde, e sendo os Estados-membros os principais atores competentes na determinação de quem deve beneficiar do seu sistema de saúde pública, os direitos a cuidados de saúde para migrantes e requerentes de asilo continuam a depender da legislação nacional. Dentro do quadro da Política de Saúde Pública da União Europeia, pergunto então ao professor Eduardo Figueiredo
Que medidas podem ser implementadas para definir uma moldura clara e transparente entre Estados-membros, que, de acordo com os seus contextos nacionais e quadros jurídicos, permita reforçar a cooperação regional em matéria de saúde, refugiados e migrantes? Muito obrigado por esta questão. Eu irei dar resposta a esta questão partindo desde logo do próprio artigo 35 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que consagra aqui dois princípios básicos que devemos ter em conta. O primeiro é o princípio básico da universalidade, que aqui se traduz basicamente no reconhecimento de um direito à prevenção e acesso a cuidados médicos, que deve ser reconhecido a todos os cidadãos, quer de Estados-membros, quer de Estados terceiros, e mesmo que estes últimos estejam em situação ilegal ou irregular no território da União Europeia. E, portanto, temos aqui desde logo um dever ou um conjunto de deveres muito claros para as instituições da União Europeia e para os Estados-membros, sempre que atuem em realização do direito da União Europeia, de não perturbar estas medidas de prevenção nem a provisão dos cuidados médicos já assegurados, sendo certo que no âmbito dos cuidados médicos transnacionais, cada vez mais são as situações em que os Estados atuam em aplicação do direito da União Europeia, nomeadamente através de atos administrativos transnacionais ou internacionais. Temos depois um outro princípio, que é o princípio do nível elevado de proteção, e este princípio, obviamente, ele tem como destinatário a própria União Europeia no seu todo, visando aqui obrigar a União a assegurar um elevado nível de tutela da saúde, seja na concepção, seja na execução de todos os seus programas e de todas as suas atividades. Eu queria, obviamente, destacar que nunca nos podemos esquecer aqui que o próprio princípio das atribuições ou da especialidade de atribuições e o princípio da subsidiariedade acabam por limitar a atuação da União Europeia, como bem disse, aliás, já que a própria atividade da União vai ser meramente complementar dessas políticas nacionais e, portanto, vai ter que respeitar a responsabilidade dos vários Estados, quer quanto às definições das próprias políticas de saúde, quer no que respeita à organização e prestação dos serviços e ainda à gestão e à repartição dos recursos que lhe são afetados. E, portanto, não obstante os Estados tenham aqui uma total liberdade relativamente ao modo, ao quando dessas medidas de prevenção e de prestação, a União Europeia tem que assegurar o se, bem como as orientações normativas básicas que devem, digamos assim, orientar toda esta atividade dos Estados, como é o caso do princípio da igualdade, que deve ser sempre verificado, e volto a dizer aqui, princípio da igualdade nesta vertente de não discriminação e de total acesso dos próprios indivíduos aos vários cuidados de saúde. O artigo 168 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, de alguma forma, também nos traz aqui alguns subsídios interessantes da maneira como a União Europeia deve coordenar a sua atividade com a dos Estados-membros. Vejam, por exemplo, este artigo, quando refere que os Estados coordenam entre si, em articulação com a Comissão, as suas políticas e programas em matéria de saúde pública e de prevenção da doença, bem como na redução das causas de perigo para a saúde física e mental. E depois ainda acrescenta que a Comissão, em articulação com os Estados, pode tomar iniciativas adequadas para promover essa coordenação, nomeadamente iniciativas para definir orientações e indicadores, organizar o intercâmbio de melhores práticas e preparar os elementos necessários à vigilância e avaliação periódicas. E, portanto, aqui chegados podemos perguntar, bem, mas o que é que a União Europeia, então, de uma forma muito concreta, tem feito nesta matéria? E eu procurei elencar aqui algumas medidas que a Comissão Europeia tem adotado neste âmbito e que eu acho que vale a pena mencioná-las. Primeiro, o apoio financeiro a Estados para melhorar os cuidados de saúde prestados a migrantes, integrando nos sistemas de saúde nacional e para formar os profissionais de saúde, sendo que esta ajuda tem sido particularmente importante no caso dos Estados que têm menos recursos económicos e que muitas das vezes são aqueles que vão receber uma quantidade muito superior de migrantes e de requerentes de proteção internacional. Por outro lado, a coordenação de iniciativas no âmbito dos pedidos de fornecimento de material médico por parte dos países que estão mais afetados, muitas das vezes não têm acesso a este material e de facto é necessário que os outros Estados, num espírito de solidariedade e de cooperação, procurem fornecer esse mesmo material.
Muito importante também o apoio da Comissão ao nível da coordenação para efeitos de controle de doenças transmissíveis, o que teve muita relevância no âmbito da pandemia da Covid-19 e obviamente para evitar também a propagação de outras doenças transmissíveis que eventualmente estas pessoas possam ter. A criação de ligações em rede entre os pontos de contacto nacionais em matéria de fundos destinados à saúde, à proteção civil, ao asilo, à migração e à própria inclusão. Muito importante também, num espírito quase de colaboração multinível, a própria colaboração que a Comissão Europeia tem desenvolvido com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Internacional para as Migrações, e ainda o desenvolvimento de programas de formação em todos os níveis e também de materiais de formação para profissionais de saúde, que, como vimos pelas intervenções das restantes colegas e palestrantes, de facto tem sido uma falha, digamos assim, e é preciso continuar a investir nessa mesma formação. Num plano mais prático, eu queria também destacar algumas normas que têm sido adotadas pela própria União Europeia e que são bastante relevantes nesta matéria. Desde logo, por exemplo, a União Europeia instituiu a criação de um registro de saúde pessoal, e esse registro de saúde pessoal ele é fundamental para que, a partir do momento em que estas pessoas entram no território da União Europeia ou de algum dos Estados, se consiga identificar logo quais é que são as suas necessidades imediatas e se consiga reencaminhar estas pessoas para os serviços adequados. Por outro lado, emanou um conjunto de orientações importantes para evitar a propagação da Covid-19 e para controlar infecções em centros de acolhimento e de detenção, e ainda para adequar as medidas pertinentes em matéria de procedimentos de asilo e de regresso e sobre reinstalação, considerando que a Covid-19 exigiu muitas das vezes aqui mais precauções e uma alteração nos procedimentos que eram adotados. E depois, de uma forma mais genérica, não posso deixar de referir também o artigo 30 do Regulamento sobre Condições de Asilo, estabelece aqui um direito muito claro e vale a pena sempre relembrar que os regulamentos gozam de aplicabilidade direta e, portanto, este direito ele pode ser invocado por qualquer pessoa, prevendo aqui, portanto, uma garantia de acesso a cuidados de saúde de acordo com os mesmos critérios de elegibilidade que os nacionais dos Estados-membros que concederam essa mesma proteção internacional, e aqui com especial relevância para cuidados de saúde especializados, nomeadamente quando estejam em causa grupos especialmente vulneráveis. A Diretiva das Condições de Acolhimento, em vários dos seus artigos, também vai reforçar este enquadramento jurídico, artigos 11, 13, 17, 19, no fundo estabelecendo que as autoridades nacionais devem ter como prioridade a proteção da saúde dos requerentes de proteção internacional e todos os Estados devem assegurar a estas pessoas condições adequadas para um nível de vida condigno que garantam a sua subsistência e a sua saúde física e mental, principalmente quando estes requerentes de proteção internacional não têm meios de subsistência e não têm meios económicos para aceder aos sistemas de saúde. Sendo que a legislação estabelece aqui sempre como cuidados básicos a garantir o acesso a cuidados de urgência e tratamento básico de doenças e distúrbios mentais graves, aqui porque de facto muitas das vezes as doenças mentais são doenças muito significativas a pessoas que passam naturalmente por todo um processo de deslocação forçada. A Comissão Europeia, para o futuro, apresentou também uma proposta muito interessante, nomeadamente para triagem de nacionais de países terceiros nas fronteiras externas da União Europeia. Volto a dizer, naquela lógica de tentar identificar da forma mais precoce possível as necessidades destes mesmos sujeitos, e não posso deixar também de mencionar, aqui no caso muito especial da Ucrânia, a Diretiva de Proteção Temporária, que no artigo 13º também abre justamente a todos os beneficiários desta proteção temporária o apoio necessário em matéria de assistência médica. Depois de tudo isto, três conclusões muito rápidas, apenas para podermos sistematizar tudo o que mencionei. Primeiro, perceber que não obstante a União Europeia de facto esteja limitada na sua intervenção aqui pelo princípio das atribuições e pelo princípio da subsidiariedade, nem assim nós podemos dizer que a sua ação é dispensável ou despicienda. Na verdade, o direito da União Europeia estabelece aqui estándares mínimos, posições jurídicas subjetivas em matéria de acesso a cuidados de saúde, embora depois os Estados tenham que concretizar a maneira como esses cuidados de saúde vão ser prestados, e isso é certo.
Depois, o papel da União Europeia é cada vez mais relevante nessa coordenação das políticas de saúde e na fiscalização da atuação dos Estados na prestação de cuidados de saúde de natureza transfronteiriça, e volto a dizer, neste âmbito, os Estados aplicam direito da União Europeia e, portanto, eles estão sujeitos, nomeadamente à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e, por fim, o impacto que a União Europeia tem tido a nível interno, nomeadamente ao nível da policy making, da divulgação das boas práticas, da formação de autoridades e profissionais de saúde, que também tem sido importante e não pode ser subvalorizado, embora, volto aqui a relembrar aquilo que já foi dito pelas demais colegas, ainda há muito a fazer nesta área, nomeadamente da formação. Obrigadíssimo. Muitíssimo obrigada a nós, professor, pela excelente intervenção. Os refugiados e requerentes de asilo constituem um grupo heterogéneo com necessidades de saúde significativas e complexas, incluindo as consequências físicas e mentais da violência. Os profissionais estão frequentemente na linha da frente na prestação de cuidados a estes grupos extremamente vulneráveis. Assim, pergunto então à enfermeira Fernanda Silva de que forma é que se pode operacionalizar de forma eficaz e num quadro descentralizado esta prestação de auxílio, atendendo à falta de recursos humanos, mas também à persistência de barreiras práticas, sociais e culturais, que muitas vezes acabam por dificultar o acesso deste grupo vulnerável a serviços de saúde, como, por exemplo, a falta de sensibilização ou a informação inadequada sobre a disponibilidade de serviços e o próprio Sistema Nacional de Saúde. Eu penso que a base, como é que eu hei de dizer isto? Tem de haver aqui, em primeiro lugar, uma sensibilidade dos profissionais de saúde. Eu penso que isto é fundamental. Nós muitas vezes temos situações, e ao nível da saúde mental, temos situações, como todos vocês sabem, de, sei lá, uma situação de uma crise psicótica ou o que for. Quando isto acontece e que se junta com a barreira linguística, complica muito mais a intervenção. Não é complicado no mau sentido, exige mais dos profissionais de saúde. Exige mais. E, portanto, eu penso que é fundamental esta sensibilidade dos profissionais de saúde. Eu acho que os profissionais de saúde devem ter presente que os cidadãos migrantes, os cidadãos refugiados que efetivamente têm condições de vulnerabilidade muito específicas para as quais forçosamente temos de estar atentos. Portanto, por exemplo, nós não podemos acusar um migrante, não vai ao centro de saúde ou não vai ao hospital. As pessoas muitas vezes não vão por medo, não é? Não vão por medo. Não vão por medo, não vão porque não podem faltar ao trabalho. Quer dizer, podem, a legislação até diz que podem. Mas pronto, mas quando chega ao fim do contrato de trabalho, olha, a gente agora já não precisa de si. Se é que a pessoa, por exemplo, foi a uma ou duas consultas, não é? Isto é um exemplo. Portanto, há que haver aqui uma sensibilidade para adaptar os cuidados de saúde à realidade muito específica destas pessoas, porque, obviamente, são pessoas como os cidadãos portugueses são, enfim, não é isso que está em causa, mas o contexto é diferente, para já porque não estão na sua cultura, não estão no seu ambiente, muitas vezes não têm suporte familiar, não têm amigos, não conhecem a língua, portanto, são situações que temos que admitir que são específicas e, portanto, aqui temos que ter uma visão diferente
e muito, muito aberta. Eu acho que os profissionais de saúde têm que ter uma flexibilidade que muitas vezes lhe falta, não é? Porque é como que temos aqui este caminho, a gente sempre fez assim, nós sempre fizemos assim, isto é assim para todos, é chapa zero. Não dá. Temos que mudar um bocadinho esta mentalidade. Nós sabemos que as mentalidades não se mudam de um dia para o outro, mas temos que assumir, todos nós, que temos este problema e que temos este problema para resolver, porque enquanto nós não o assumirmos, não podemos fazer nada para resolver, não é? E, portanto, temos que, em primeiro lugar, assumirmos nós, profissionais de saúde, que efetivamente temos esta dificuldade de olhar individualmente para cada pessoa, com as suas características específicas. Mas para isso nós temos que ter disponibilidade para escutar o que é que aquela pessoa tem para nos dizer e qual é a situação dela, não é? Se faltou, porque veio à primeira vacina com o filho e nunca mais veio, e é porque é negligente, e porque fomos à procura e porque não encontramos e que estragou os indicadores da unidade de saúde. Não pode ser assim, quer dizer, temos que adaptar as estratégias de trabalho, as estratégias de funcionamento das instituições à realidade desta população. Isto, no meu entendimento, é efetivamente fundamental. Portanto, teria muito mais coisas para dizer, mas fico-me por aqui. Não sei se respondi diretamente ao que me perguntou, mas eu entusiasmo-me um bocadinho e depois começo a ir por aqui fora assim a divagar na prática que enfim, que me chega às mãos diariamente. Muitíssimo obrigada, enfermeira Fernanda. Ariana, desculpe interromper, mas eu penso que a próxima pergunta seria dirigida a mim. E queria só perguntar se podia só dizer uma ou duas coisas relativamente a alguns pontos levantados pela enfermeira Fernanda, porque realmente são coisas tão frequentes e seriam tão mais fáceis de resolver do que aparenta. O Portugal é um país muito burocrático, não é o único, não é? Há imensos países burocratizados, nós somos um país mesmo muito burocrático. E eu noto e apercebo, nem tanto no dia-a-dia laboral, mas muito do que passa pelo nosso trabalho enquanto associação, como as pessoas são muito habituadas a que exista já um caminho muito pré-definido para tudo, porque é preciso seguir este papel e depois aquele e depois o outro, e há este sistema, as pessoas não têm capacidade de pensar fora desta caixinha. E a questão é que as nossas burocracias e a nossa administração pública existe e foi criada há muitos anos, há décadas, não é atualizada tão regularmente quanto se calhar seria necessário e não traduz a sociedade em que nós vivemos atualmente. Portanto, nós acabamos a ter pessoas que querem seguir uma burocracia que já está estabelecida, que não é adequada, que não responde às necessidades atuais, e as pessoas protegem-se ou sentem-se protegidas porque é assim que se faz, porque é assim que sempre se fez, porque é assim que é para toda a gente, era aquilo que a enfermeira Fernanda estava a dizer. E isto, infelizmente, é transversal, não é só na área médica, acho que isto acontece um bocadinho em todo lado, mas na área médica tem um impacto mesmo muito grande na vida das pessoas. E outra coisa que foi levantada também pela enfermeira Fernanda, que é muito relevante, que realmente se vê muito, que é as pessoas faltam às consultas, mas faltam às consultas porque são marcadas na hora em que estão a trabalhar e, por exemplo, se estivermos a falar de refugiados, de pessoas que já têm o estatuto de refugiado reconhecido e que, à custa disso, ou graças a isso, já têm algumas proteções sociais, se calhar até se consegue mais ou menos gerir de outra forma. Agora, se falarmos de um migrante que está cá, que nem esteja regularizado, que ganha a hora, e que não se pode recusar ir trabalhar porque o patrão nesse dia que lhe disse que quer que ele trabalhe mais 5 horas e ele sabe que se não for, não dão mais horas, portanto ele até pode ter um contrato de trabalho, mas se ganhar à hora, ou estar em prestação de serviços, se ganhar à hora, se não trabalhar não recebe. É normal, temos de ter alguma flexibilidade, é natural que estas pessoas não possam ir à consulta que estava agendada há um mês, se a realidade laboral delas é esta, se não é uma coisa regular. E depois estas pessoas não têm outra alternativa, não é? Porque quer dizer,
muitas delas nem sequer têm direito à proteção social, portanto, se forem despedidas ou se deixarem de receber aquilo que trabalhavam à hora, não vão ter direito a fundo de desemprego, não vão ter direito à inscrição no IFP, não vão ter direito a procurar um novo trabalho por estas vias. E, portanto, acho que isto é uma realidade muito diferente da realidade de cidadãos nacionais que tenham o estatuto de residente ou de cidadão nacional e que implica muita atenção da nossa parte na prestação de cuidados no dia-a-dia. Pronto, desculpa, queria só acrescentar isto e peço desculpa se usei algum termo legal de forma indevida. Não tem problema nenhum. Na perspectiva de profissional de saúde, pergunto então à doutora Ana Dobrado, quais são as dificuldades que associações como a Hub enfrentam no processo de prestação de cuidados adequados e de resposta às complexas necessidades de saúde das populações deslocadas? E que instrumentos ou estratégias poderiam melhorar os cuidados aos refugiados e requerentes de asilo? Pronto, aqui eu queria só fazer uma ressalva, que é o Hub não presta cuidados, nem tem uma organização médica que preste cuidados diretos, ok? Nós temos muitos voluntários que por acaso são médicos e que fazem voluntariado na área, trabalham com migrantes e com refugiados, quer a nível nacional, quer acima de tudo a nível internacional, fora do país, em campos de refugiados, em missões de resgate. A nível nacional, aquilo que se vê, por exemplo, a prestação de cuidados nos CITES e nos ESITES está mais que descrito que é muito insuficiente, está em todos os relatórios que a Procuradoria de Justiça publica, com o seu Ministério, Ministério de Prevenção. Pronto, é muito conhecido, os cuidados de saúde são muito insuficientes, as pessoas não têm acesso a cuidados de saúde em tempo útil, os cuidados que lhes são prestados são mínimos, não há grande capacidade para resolver grandes problemáticas que as pessoas tenham, às vezes até doenças crónicas, o tratamento de doenças crónicas fica suspenso quanto mais de situações agudas. É uma realidade que se vê cá em Portugal, em sítios como os CITES e os ESITES, é uma realidade que se vê cá em Portugal em sítios como os hospitais e os centros de saúde. Por exemplo, um migrante que recorra a uma urgência, a um serviço de urgência e que não tenha número de utente ou que ainda não esteja regularizado, tem de suportar todos os custos à partida, o que não é proibitivo muitas vezes. Por exemplo, a nível de rastreios, nós em Portugal fazemos rastreio para cancro da mama a mulheres e fazemos rastreio para cancro do cólon, cancro do intestino, a toda a gente a partir dos 50 anos, a não ser que tenha outras indicações específicas, e o que se vê é que uma pessoa que não tenha um número de utente tem de pagar isto tudo do próprio bolso, tem de pagar estes exames na totalidade do próprio bolso. Isto é incomportável, não é realista pensar que as pessoas vão fazer rastreio de cancro da mama a cada 2 ou 3 anos, repetindo mamografia e ecografia mamária e vão pagar isto do próprio bolso. Pronto. Não é possível, as pessoas não têm a possibilidade de suportar estes custos e, portanto, há muitos entraves ao acesso à saúde dentro de Portugal. Há muitos entraves para toda a gente, isto é bem conhecido, há imensa gente sem médico de família, seja cidadão nacional ou cidadão estrangeiro, mas os cidadãos estrangeiros, e dentro destes, particularmente os migrantes que não têm a sua situação ainda regularizada, têm muitas dificuldades em acesso à saúde, e não só ao acesso, mas depois à concretização daquilo que é necessário para que os seus problemas de saúde sejam devidamente tratados. A nível um bocadinho mais europeu, acho que também podemos falar, há muitos sítios onde os migrantes não recebem os cuidados de saúde que precisam. Em sítios de recepção de migrantes, por exemplo, nos centros, nos campos de refugiados, muitos dos cuidados de saúde, ou quase na totalidade, são garantidos por ONGs. Há sítios nas fronteiras externas da Europa, onde nem sequer existe previsão para a prestação de cuidados de saúde. Por exemplo, há ONGs que estão a trabalhar nas fronteiras de países onde frequentemente encontram migrantes espancados por forças policiais que são suportadas com dinheiro da União Europeia, portanto com dinheiro que todos nós contribuímos. As pessoas são espancadas, há muitos pushbacks, que é as pessoas, por exemplo, que estão no mar e estão a chegar a território marítimo europeu, são levadas outra vez para território marítimo internacional para que as forças líbias possam pegar nas pessoas e levá-las de volta.
tudo isto são situações em que se vê que os cuidados de saúde, mais do que os cuidados de saúde, a própria dignidade humana é posta em causa e, portanto, cuidados de saúde aí nem sequer são uma realidade, nem é uma coisa na qual se pensa. E muitas vezes quem acaba a proporcionar estes cuidados de saúde são as ONGs, associações que tentam responder às necessidades que existem e que legalmente até seriam uma responsabilidade dos Estados e não da sociedade civil. Pronto, para além de que aquilo que se consegue oferecer enquanto sociedade civil é muito mais reduzido, não é? Porque não se tem a autoridade que tem um Estado, portanto não se tem a proteção legal que teria uma agência estadual, e fica-se um bocadinho à mercê daquilo que é decidido enquanto política europeia de proteção ou de criminalização de quem está a tentar ajudar, das próprias pessoas que estão a tentar ajudar. Eu não sei se respondi à pergunta toda, desculpa. Muitíssimo obrigada, doutora Ana. E muitíssimo obrigada ao nosso convidado e a todas as convidadas pelas excelentes partilhas e intervenções até agora. E nesta fase, tenho a certeza que a nossa equipa tem também algumas questões que gostaria de colocar. Também gostaria desde já de agradecer as intervenções que foram realizadas até agora, são muitíssimo interessantes e acho que todos nós estamos a aprender muito, e para já gostaria de colocar uma questão à professora Ana Pinto de Oliveira, portanto, de forma sucinta, gostaria de perceber, na sua opinião, e especialmente com os mais recentes deslocamentos humanos originados, sobretudo pela invasão da Rússia à Ucrânia, portanto, como médica, perguntaria como se conseguiria garantir o direito fundamental à saúde num contexto que hoje está maculado por uma questão pandêmica, mas também por um conflito armado. Muito obrigada desde já. Vocês estão a fazer perguntas muito críticas. É que é assim, eu tenho uma visão muito crítica do que tem ocorrido nestes últimos tempos relativamente aos refugiados ucranianos. Nada contra eles, está bem, porque eu gostaria que todos tivessem em Portugal como nacionais, e este conflito realmente deu lugar aqui a uma onda de solidariedade enorme a nível nacional e europeu, com iniciativas imparáveis da sociedade civil e a título individual, mas tudo muito pouco pensado previamente, não é? Muitas das questões não foram acopladas. E depois leva-me a pensar que há refugiados e refugiados, não é? Porque nós já recebemos refugiados há muitos anos no nosso país, mas parece-me que os refugiados ucranianos pertencem à nossa tribo e os outros não é? E portanto isto até está explicado pela ética, a verdade é que eles são mais europeus do que os outros que vinham para cá. E até trago se calhar aqui uma história menos feliz, mas a verdade é que as autarquias que todos querem receber refugiados e estão de braços abertos a receber refugiados ucranianos, que até à data não estariam para os outros, mas mesmo dentro dos ucranianos eles não querem aqueles que são também refugiados ucranianos e que viviam no país, mas que são de origem do Bangladesh, do Paquistão. Portanto, esses aí também já não entram no rol destes refugiados. Por isso, é muito difícil falar nisto. Eu tenho estado a par de imensas iniciativas, porque trabalho a nível local numa unidade de saúde pública, e que estou noutra parte da Ordem dos Médicos, com estas iniciativas, como a colega Ana dizia, que é cada um quer fazer à sua maneira, não é? E até à data estávamos sempre tão fechados a abrir uma consulta ou quer que fosse para um refugiado, e agora estamos no lado oposto, que ainda criamos mais iniquidades, consultas para refugiados ucranianos, consultas de saúde mental para refugiados ucranianos, consultas de crianças para crianças ucranianas. Portanto, eu acho que os refugiados aqui até têm, até estão mais defendidos, não é? Porque vocês de direito sabem, eles até assim que entram no país, ao contrário dos outros, têm logo, pois não tem sido assim tão rápido, mas número do utente e por aí adiante, portanto eles são considerados cidadãos como os nacionais. E, portanto, em termos de saúde, estes refugiados, ao contrário da crise, como chamaram, humanitária dos refugiados em 2015, que a maioria atravessou o Mediterrâneo e mais não sei quantos ficaram no Mediterrâneo, estas pessoas que saíram da Ucrânia, elas saíram bem de saúde, à exceção da saúde mental, ok? Portanto, eu não vejo necessidade de abrir consultas, porque só estamos a criar mais uma iniquidade, não é? Até porque temos cá todos os outros, que eu acho que é uma grande frustração, que não conseguem aceder a consultas, assim como muitos de nós portugueses, e portanto haver aqui, eu não estou a dizer que não mereçam, ok? Não quer ser mal interpretada, mas se estes merecem, todos os outros que cá estão também o merecem, não é?
E, portanto, eu não consigo responder à tua pergunta, Emily, porque eu fico muito chateada com o que estão a fazer, não é? Portanto, isto é uma solidariedade na busca de satisfação pessoal, que para mim que só traz maiores iniquidades em saúde, é o que eu posso dizer. Dá-me licença só que eu faço aqui uma intervenção. Eu tive conhecimento ontem de uma lista de 60 clínicas de saúde oral que se dispõem a fazer consultas gratuitas para os deslocados da Ucrânia. Olha, eu tenho imensa pena porque eu trabalhei tantos anos na rua e tenho tanta pessoa em situação de sem-abrigo que a única coisa que fazem é ir à urgência e dão-lhe um paracetamol. Exatamente. Portanto, e só para acrescentar não, é apenas um apêndice àquilo que a doutora Ana Pinto acabou de dizer, o que está a ser feito é um grande risco, porque começo a perceber uma revolta por parte da população, mesmo até por parte da outra população migrante que já cá estava, migrantes e refugiados, e está-se a levantar uma onda de revolta relativamente à forma privilegiada, entre aspas, como se está a tratar estes cidadãos. Tal como disse a doutora Ana Pinto, não tenho nada contra que se faça. Eu tenho contra é que não se faça para todos, de igual forma, hein? Porque se existem 60 clínicas disponíveis para fazer consultas gratuitas de saúde oral para estas pessoas, o porquê de não haver para todos os outros cidadãos que em Portugal chegam a estar um ano à espera de uma consulta de estomatologia no serviço público, como todos sabemos, não é? Portanto, isto é efetivamente promotor de conflitos que em nada vão ajudar à integração destas pessoas que estão a chegar agora da Ucrânia, porque enfim, elas não têm culpa, não é? Mas eu acho que o impacto não vai ser bom, já não está a ser, e acho que tem tendência a piorar. Peço desculpa, era só aqui para fazer também um desabafo, porque também não estou nada a favor de determinadas situações que se estão a passar. Não sei se me conseguem ouvir bem, espero que sim. Muito obrigada pelos contributos até agora, tem sido mesmo muito bom ouvir as vossas participações. A minha pergunta é dirigida ao professor Eduardo Figueiredo. Neste tema do acesso à saúde da comunidade migrante, gostaria de endereçar a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres migrantes, sendo que estas mulheres, em sua grande maioria, são pobres e marginalizadas, encontram muitos obstáculos no acesso a este tipo de cuidados médicos. Mais concretamente, relativamente à interrupção voluntária da gravidez, estas mulheres migrantes são mesmo impedidas, na prática, de fazer um aborto, visto que está previsto que, se uma mulher estrangeira em Portugal, sem autorização de residência, está no território há menos de 3 meses, serão cobradas as despesas na totalidade, como esta acredito que outras situações. Ou seja, estas mulheres migrantes em situações económicas muito difíceis não têm possibilidades de abortar em Portugal sem ser clandestinamente. Gostaria de saber a opinião do professor Eduardo sobre este assunto e perguntar-lhe que alterações legislativas acha necessárias para garantir que estas mulheres migrantes tenham acesso efetivo a estes cuidados de saúde sexuais e reprodutivas. Muito obrigado pela questão. Ora bem, eu acho que temos que analisar esta questão por partes. Desde logo considerar que se estivermos perante uma pessoa que venha para Portugal e que seja requerente de proteção internacional ou mesmo proteção subsidiária, essa pessoa, portanto, terá de ter acesso gratuito, portanto, ao Serviço Nacional de Saúde e aos próprios cuidados de saúde, nomeadamente, e portanto isto retira-se da Lei do Asilo, da Portaria 30/2001, da Portaria 1042/2008, nomeadamente para cuidados de urgência, nomeadamente diagnóstico e terapêutica, cuidados de saúde primário, assistência medicamentosa, a prestar pelos serviços de saúde da área de residência, sendo que depois a legislação identifica dentro aqui dos cuidados que são suportados
pelo SNS, nomeadamente os cuidados de saúde materno-infantil, planeamento familiar, etc. E, portanto, eu diria, se estivermos perante uma pessoa que é requerente de asilo ou de proteção subsidiária, esta pessoa, obviamente, não terá que pagar nada por uma eventual interrupção voluntária da gravidez que venha efetivamente a realizar, e isto por força deste enquadramento legislativo que acabei de mobilizar. A questão de colocar-se-á essencialmente com aquelas pessoas que se deslocam para Portugal, que não requerem portanto, asilo nem proteção subsidiária, e que também não têm autorização de permanência ou de residência nem visto de trabalho. Ora bem, estas pessoas, digamos, podemos dizer que se encontram numa situação de irregularidade, de facto, a menos de 3 meses elas terão que pagar a totalidade das despesas. Aqui a lógica do legislador foi talvez de evitar determinadas práticas, a que a doutrina tem chamado muitas vezes de práticas de turismo biomédico, ou seja, as pessoas deslocarem-se a Portugal e aproveitarem-se, digamos, do sistema, nomeadamente para realizar a interrupção voluntária da gravidez, por exemplo, quando o seu Estado não admite a realização dessa intervenção, e aqui, além de poderem realizar a intervenção, iriam realizar a intervenção sem custos associados, e portanto esta foi a lógica do próprio legislador. Claro que no meio de tudo isto poderão ser apanhadas pessoas especialmente vulneráveis, pessoas que realmente chegam a Portugal e que estão numa situação irregular e que carecem da realização dessa intervenção e se calhar não têm os meios económicos para o fazer. Eu diria que aqui, obviamente, nós temos sempre que atender ao caso concreto e mais especificamente à situação económica, à situação social destas mulheres. Admito que poderia ser de pensar uma alteração da legislação para determinados casos, nomeadamente quando possa estar em causa a saúde da mulher, e sabemos que a interrupção voluntária da gravidez ela pode ser levada a cabo por razões diversificadas. Não me atrevo a dizer em todas as razões deveríamos mudar a legislação, mas sem dúvida alguma em situações de urgência, em situações em que a saúde da mulher possa estar em causa, eu acho que aí não deveria haver razões bastantes para que pudéssemos vedar o acesso desta pessoa a esta intervenção. Mas volto a dizer, aqui a fronteira é muito ténue, porque esta pessoa é uma pessoa que nos chega ao serviço de saúde, nós não sabemos quanto tempo vai ficar em Portugal, não sabemos se viajou para vir fazer apenas a intervenção ou não, e portanto eu acho que é preciso aqui tentarmos de alguma maneira estabelecer uma fronteira para evitar o turismo biomédico, que a meu ver não é desejável, mas sem eventualmente colocar em causa os direitos de quem realmente precisa e de quem realmente vem para Portugal numa situação irregular, até quer manter-se cá, mas portanto ainda não conseguiu obter nem vistos de trabalho, nem autorizações de residência, etc. e precisa de submeter-se a uma intervenção desta natureza. Volto só a dizer que no caso dos requerentes de asilo ou de proteção subsidiária, aí a lei é clara e portanto essas pessoas não correrão, digamos, este perigo. Obrigadíssimo pela questão. Obrigada pela resposta. Eu também agradeço a resposta do professor Eduardo, principalmente porque nós já tivemos situações em que houve questões levantadas com relação ao pagamento das taxas moderadoras, mas não só também, e aqui contamos com a especial ajuda da enfermeira Fernanda, que nos esclareceu também, para que nós pudéssemos esclarecer as pessoas que nos procuraram, portanto aqui também aproveito para deixar o nosso agradecimento por essa relação e essa informação conjunta de encaminhamento, e acho que esse é um trabalho importante de todos nós. Mas agora também gostaria de colocar uma questão para a enfermeira Fernanda Silva, uma questão deixada pelo membro Maria João Andrade, da nossa Refugee Clinic, que não pôde estar presente agora. E ela pergunta, na sua opinião, enfermeira Fernanda, quais são as maiores barreiras e dificuldades que encontra na prestação de cuidados de saúde a migrantes, muitos deles vítimas de tratamento cruéis e desumanizantes, como o exemplo da mutilação genital feminina? Acha que há uma sensibilização dos profissionais de saúde a estas questões particulares das vivências de refugiados e migrantes, ou é ainda um caminho longo a percorrer?
Muito obrigada. É ainda um caminho longo a percorrer. Temos investido bastante nos últimos anos nesta questão da mutilação genital feminina. Temos legislação, temos manuais de procedimentos em termos de referenciação e, portanto, de entrada num determinado circuito para a situação da mutilação genital feminina, mas há efetivamente um grande percurso a fazer. Portanto, aqui o investimento, e todos nós já chegámos a essa conclusão, o investimento é chamar até nós alguém das comunidades, da própria comunidade migrante, onde a prática é mais incidente e prevalente, sendo que esse elemento da comunidade é um elemento muito respeitado, não é? Dentro da comunidade, portanto tem poder, entre aspas, sobre a comunidade e, portanto, é mais fácil passar, digamos assim, os esclarecimentos sobre os efeitos negativos da prática, sobre, pronto, ultrapassar determinados, porque isto é muito complexo, este é um tema que é muito complexo, porque a própria comunidade castiga, pune as pessoas que não fazem a prática, não é? Os elementos que não concordam com a prática ou que não a fazem. Portanto, há aqui um trabalho muito intenso que temos vindo a fazer, e isso é verdade. Não podemos negar que tem vindo a ser feito, até mesmo pelo Serviço Nacional de Saúde, um grande investimento nesta área. Com projetos, com reuniões, com orientações, nós temos orientações da DGS, como fazer, a própria legislação, que considera crime, pronto, todas essas coisas. Portanto, acho que temos feito muito, mas sim, há um longo caminho ainda a percorrer, até porque não é um tema culturalmente fácil de trabalhar. Não é algo que se trabalhe com rapidez, com facilidade, não. Exige tempo. Muitíssimo obrigada pela sua resposta. Também gostaria de colocar uma questão ao professor Eduardo Figueiredo, uma questão do membro da nossa equipa, Margarida Morgado. E a questão é, em 2020, a Anistia Internacional identificou que a falta de serviços de saúde mental para refugiados é um problema global, o que é extremamente preocupante devido ao caráter traumático da experiência migratória. Neste âmbito, gostaria de perguntar que medidas de saúde pública deveriam ser adotadas, tanto ao nível nacional como da União Europeia, para combater esse problema. Muito obrigada. Muito obrigado, mais uma vez, pela questão. Eu devo dizer que esta importância de se proteger a saúde mental, de facto, ela é reconhecida em toda a legislação, quer a nível nacional, quer a nível internacional, a nível regional, mas, não obstante, a saúde mental, ela continua a ser um parente pobre, quase, aqui do direito à proteção da saúde, e, portanto, eu avançaria aqui, essencialmente, 3 ideias essenciais. A primeira é que nós nunca nos devemos esquecer que a saúde mental, ela é influenciada por um conjunto de determinantes que são biológicas, genéticas, mas também por determinantes que são sociais, económicas, que são culturais, e, portanto, promover, desde logo, a inclusão destas pessoas nas comunidades é fundamental também para proteger a sua saúde mental. E, portanto, se nós queremos prevenir mais danos à saúde mental de pessoas que naturalmente já vêm fragilizadas porque passaram por um processo que é um processo extremamente violento, nós temos que continuar a promover e a investir naquilo que são as iniciativas de inclusão destas pessoas nas comunidades de acolhimento. Por outro lado, e esta é uma crítica que eu diria quase transversal, nós temos um Plano Nacional de Saúde Mental, mas a verdade é que continuam a faltar
apoios, desde logo apoio no plano político, mas também recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros e, portanto, este plano ele não tem sido implementado como deveria ter sido implementado. Por outro lado, nas políticas de saúde que têm sido adotadas, volto a dizer, a saúde mental aparece muitas das vezes lá no finzinho com uma frase quase, portanto, apenas para dizer que não nos esquecemos dela, e é preciso verdadeiramente integrar a problemática da saúde mental em todas as políticas de saúde, se não em todas as políticas que eventualmente tenham efeitos no plano da saúde das pessoas. Depois, obviamente, temos que continuar a trabalhar ao nível da equidade. Nós temos serviços de saúde mental, mas a equidade, o acesso, obviamente, é limitado, e isto também porque muitas das vezes, volto a dizer, o poder político e até a própria comunidade não vê saúde mental como uma prioridade e, portanto, preferem investir noutras áreas e deixam a saúde mental um pouco, digamos assim, à margem. É importante também continuarmos a sensibilizar as pessoas para a questão da saúde mental, e isto porque os cuidados de saúde mental muitas das vezes também podem ser prestados de maneira informal e, portanto, quanto mais as pessoas estiverem sensibilizadas, quanto mais formação existir nesta área, mais cuidados e mais suporte nós conseguiremos assegurar a estas pessoas. Por fim, dizer só que obviamente não podemos deixar de ter em consideração as necessidades específicas destas populações de migrantes e de refugiados. Nunca nos podemos esquecer que a doença mental é muitas das vezes uma doença invisível e, portanto, nestes programas, por exemplo, de triagem, temos que incluir avaliações psicológicas e psiquiátricas para conseguirmos identificar rapidamente se estas pessoas precisam ou não precisam de cuidados de saúde mental e depois, obviamente, criar mecanismos que permitam reencaminhar as pessoas para os serviços competentes e que permitam que essas pessoas tenham acesso a esses serviços. E eu quero só relembrar que os cuidados de saúde mental são cuidados especialmente digamos assim, cujo acesso é especialmente assegurado pela legislação, quer a legislação portuguesa, mas essencialmente a legislação europeia e a legislação de direito internacional de direitos humanos. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que se os Estados não assegurarem esse acesso em condições de equidade, não estão só a violar a lei portuguesa, estão a violar as suas obrigações jurídico-internacionais na matéria. Obrigado. Penso que agora me cabe a mim fazer a questão e vou dirigir esta questão à doutora Ana. E, portanto, nos termos da Lei 23 de 2007, nomeadamente do artigo 146, editado no número 3, e passo a citar: o estrangeiro detido em centro de instalação temporária ou espaço equiparado tem direito à prestação de cuidados de saúde urgentes e ao tratamento básico de doenças, devendo atribuir-se especial atenção à situação de pessoas vulneráveis, em especial menores não acompanhados, pessoas com deficiência, idosos, grávidas, famílias com filhos menores e pessoas que tenham sido vítimas de tortura, violação ou outras formas graves de violência psicológica, física ou sexual. Tendo em conta, desde logo, a indissociável ligação entre o princípio da dignidade humana e o direito à saúde, considero, enquanto membro, enquanto médica, enquanto membro da Hub, que estes centros oferecem verdadeiramente na prática as necessárias condições básicas de saúde, mas também estes cuidados de saúde especializados para os diferentes perfis de migrantes. Muito obrigada. Não oferecem. E eu, por acaso, agora pronto, tenho um bocado de receio de estar a repetir, porque há bocado falei disto e agora percebi porque veio-me à cabeça, porque por causa desta pergunta que iríamos discutir depois. Não, são perfeitamente insuficientes. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco, que o Mecanismo Nacional de Prevenção tem publicado estes relatórios em que fala sobre isto e não é nada novo, já há relatórios de muitos anos para trás. Sabemos que é insuficiente. Logo para começar, os cuidados são prestados por uma ONG, nem sequer são assegurados pelo próprio Estado. Isto vai, mais uma vez, ao encontro de passar as responsabilidades que são previstas na lei para associações que são mantidas pela sociedade civil por vontade da sociedade civil, à custa de voluntários, à custa, não no sentido negativo, mas pronto, que vivem de voluntários, portanto a disponibilidade da sociedade civil, sendo um lavar de mãos de responsabilidades estaduais ou governamentais que deveriam existir aqui. Para além disso, os cuidados que se conseguem prestar desta forma são bastante reduzidos, não é? Pronto, acho que é claramente insuficiente.
Não sei se precisa acrescentar alguma coisa, honestamente, porque é que está tão conhecido, sabe tão bem, então cuidados de saúde mental, então nem é uma realidade aqui. Muitíssimo obrigada, doutora Ana Logrado, e volto então com uma questão de outro membro da nossa equipa, a da Mariana Costa, que é dirigida ao professor Eduardo Figueiredo, e mais uma vez, obrigada por todos os seus esclarecimentos jurídicos, tem sido também muito importante aqui para colocarmos ao lado com os esclarecimentos dos profissionais de saúde. Eu particularmente estou a gostar muito de toda a informação partilhada, por isso, perguntaria ao professor Eduardo Figueiredo: é facultado aos cidadãos estrangeiros que residam legalmente em Portugal o acesso, em igualdade de tratamento, aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde? No entanto, será que a linguagem jurídica e a burocratização do Sistema Nacional Português não dificultam o reconhecimento e o acesso ao direito de saúde, por exemplo, dos refugiados? Ora, muito obrigado por mais esta questão. Eu vou tentar ser rápido e eu aqui vou ter quase que passar um bocadinho a bola aqui para os profissionais de saúde e por uma razão muito prática. De facto, a linguagem jurídica ela não é simples. De facto, as pessoas quando chegam aqui a Portugal não têm, portanto, consciência de qual a legislação que lhe é aplicável e eu diria, em matéria de cuidados de saúde, e sempre que as pessoas vão à procura desses cuidados de saúde, as primeiras pessoas que encontram naturalmente não são juristas, são profissionais de saúde. E, portanto, volto a trazer aqui a nota de que os profissionais de saúde têm que procurar informar-se de qual é que é a legislação em vigor, não só para naturalmente a respeitarem no exercício das suas funções, mas também para que possam informar as pessoas dos direitos que têm e do regime jurídico que lhes é aplicável. E aqui eu diria que mais do que simplesmente preparar os profissionais de saúde para abordar este enquadramento jurídico, é preciso também dar-lhes algumas ferramentas para que possam comunicar adequadamente com os pacientes. Isto porque se calhar às vezes falta um pouco de sensibilidade, às vezes estigmas ou eventuais preconceitos podem colocar-se no caminho de uma comunicação que seja verdadeiramente geradora de confiança, e a confiança ela é essencial nesta relação médico-paciente e ela em grande medida vai permitir libertar o paciente de muitas das frustrações que de facto derivam de uma certa burocratização do sistema. E é verdade que nós precisamos trabalhar na burocracia, precisamos de reduzir a burocracia, embora seja importante também relembrar que a burocracia tem a sua função, nomeadamente para evitar situações de fraude e para evitar situações de corrupção que possam existir dentro de um sistema onde de facto os fundos são geridos por diversas pessoas e por entidades muito diversificadas e portanto a burocracia também tem as suas funções, mas é preciso obviamente tentar facilitar no plano estrutural, mas também depois facilitar a vida destas pessoas e isso será muitas das vezes possibilitado por uma boa preparação dos profissionais de saúde, que devem também, e eu às vezes sinto também um pouco isso, devem também ter em conta as diferentes sensibilidades destas pessoas, são pessoas que têm mundividências distintas, que têm, portanto, sensibilidades muito diferentes e é preciso assegurarmos a sua dignidade, a sua autonomia em todos os momentos. Por fim, eu queria só dizer que acho também muito importante promovermos verdadeiramente a inclusão das pessoas no sistema de saúde e nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, evitando alguns tratamentos que são especialmente estigmatizantes. Eu aqui lembrei-me, por exemplo, da existência de unidades de saúde específicas para migrantes e para refugiados. E se é verdade que a especialização é uma prioridade e é bom que aqueles profissionais de saúde que lá estejam mais preparados para atender estas populações, a inclusão é necessária para um tratamento verdadeiramente digno e respeitador dos direitos e liberdades destas pessoas e, portanto, não me parece que este tipo de pequenos guetos possa verdadeiramente ajudar à inclusão e possa verdadeiramente demonstrar-se respeitador de todos os direitos e liberdades das pessoas. E, portanto, aqui o Serviço Nacional de Saúde deve procurar incluir verdadeiramente estas pessoas, e inclusão aqui no seu sentido mais amplo. Obrigadíssimo. Nora, somos nós que agradecemos e
Uma última questão aqui voltada para as 3 profissionais de saúde que temos, a doutora Ana Pinto Oliveira, a enfermeira Fernanda Silva e a doutora Ana Logrado, a quem a Sofia Pereira, membro da nossa equipa, coloca uma questão que se prende com o direito de acesso à saúde, no sentido de direito a não apenas a uma consulta, por exemplo, mas a uma consulta digna, cuidadosa e atenta às particularidades da pessoa em questão. Assim, a Sofia questiona se sabem se há ou não, nos cursos de medicina, enfermagem e demais cursos relacionados com a saúde, alguma formação específica de sensibilização no que toca ao utente refugiado e, a não haver, em que medida é que essa sensibilização dos estudantes, que serão, no futuro, profissionais de saúde, seria importante. Muito obrigada. Quem começa? Pode ser a doutora Ana Pinto Oliveira. Eu recebi bem o recado da Ariana e vou ser telegráfica, está bem? Que é, eu vou dar um exemplo que me é mais próximo e humildemente, está bem? Parece que venho aqui a fazer um bocadinho de publicidade. No curso de Medicina do Algarve, e porque eu conheço 2 muito bem, um porque dei lá aulas em Coimbra, não são comparações, porque é Coimbra, Lisboa, o que seja, mas o mais tradicional e o do Algarve são bastante diferentes, e uma coisa muito diferente que há no mestrado integrado em Medicina no Algarve é a parte da comunicação, uma grande parte do curso é dedicada a isso. E, portanto, deram uma oportunidade, quando eu comecei lá a dar aulas, de introduzir um ciclo de seminários, que já vos digo que não é as aulas mais cheias de alunos, infelizmente, e isto mostra muito, está bem, mas nós vamos fazer aquilo e já fazemos há muitos anos e vamos continuar a apostar nisto, são os ciclos de seminários em competência cultural. Portanto, o que eu levo sempre é alguém mais académico a falar de determinado tema, mas depois um testemunho pessoal. E, portanto, desde a etnia cigana, falar da cultura do Islão, de mutilação genital feminina, de refugiados, que amanhã, quem quiser, pode vir connosco, porque vamos ter lá alguém a falar de refugiados e um testemunho pessoal. Portanto, nós temos feito isto. O que me deixa realmente triste, a verdade, é que não tenho sala cheia. Portanto, agora tenho porque se tornou obrigatório. Pronto, não vão a bem, vão a mal. Mas que eu sou contra, está bem? Eu sou contra porque eu acho... Mas pronto. E o que eu acho interessante é porque outra cadeira que eu dou é a ação humanitária, e nós não fazemos a ação humanitária sem ter competência cultural, e eu na ação humanitária tenho a sala cheia. E, portanto, e na competência cultural não. Pronto, o sonho para mim não é só isto estar na medicina, era estar em todos os cursos, porque era necessário em todos os cursos. Eu também, houve agora, eu não sei o que é que a enfermeira Fernanda pensa acerca disto e a Ana, houve um curso na plataforma Now de interculturalidade, migrações. Eu achei que estava ótimo, mas eu acho que quem lá vai são pessoas como eu, que gosto e que quero aprender mais, não é? Portanto, eu acho que aquilo não vai chegar às pessoas que na realidade precisariam. Pronto, e fiz pouco tempo, certo, Ariana? Fui telegráfica. Enfermeira Fernanda, não está com o som ligado. Obrigada. Eu estou de acordo com a doutora Ana, eu também não gosto de nada obrigatório, mas eu acho que deveria, a formação nesta área e dado a conjuntura mundial, acho que deveria ser obrigatório a formação nesta área da multiculturalidade. Tenho alguns médicos, portanto, da área, não sei, em anos diferentes, mas que vão ali ao Gabinete da Saúde fazer estágio, mas são pessoas com umas características de personalidade muito especiais, portanto, lá está. São pessoas de facto com uma vertente humanitária muito grande. Temos também enfermeiros que no âmbito do mestrado optam por estudos de investigação nesta área e portanto interessam-se e vão ali também ao Gabinete da Saúde fazer
fazer o estágio, portanto, mas não é efetivamente uma coisa obrigatória, mas é uma opção. As universidades, em termos dos cursos de enfermagem, já começam a ter cadeiras de competência cultural, ou cuidados culturalmente competentes, o que se chamar. Mas pronto, é assim algo que, como diz a doutora Ana Pinto, não enche a sala, não é? Enfermeira Fernanda, mas é interessante porque se vê muito mais a parte da competência cultural nos cursos de enfermagem, porque se fizermos uma pesquisa em literatura cinzenta, os colegas estão sempre a falar nisso em teses e na medicina não. Isso não se encontra mesmo. Não. Há de facto uma ou outra pessoa que tem, e eu fico muito feliz porque às vezes aparecem médicos a querer fazer lá estágio, fazem e depois até ficam como voluntários em determinadas organizações que trabalham com esta população e eles dedicam-se a isso, para além do seu trabalho enquanto profissionais do Serviço Nacional de Saúde, depois já me aconteceu e eu fico muito feliz por isso, mas são muito poucos mesmo. Na minha experiência, eu tirei o curso em Lisboa, no Santa Maria, não existe competência cultural, nem sequer é um termo que seja mencionado, pelo menos que eu me tenha percebido, tenha sido mencionado uma única vez durante o curso. Existe uma cadeira de medicina humanitária, que é opcional, que dura uma semana. Na minha faculdade as cadeiras opcionais duravam uma semana, agora eu não sei como é que está o programa, porque entretanto foi reestruturado e também não quero estar a dizer que não existe nada, se calhar até já existe. Mas sei que a nossa formação nesta área é muito aquém, é praticamente inexistente, então na área de competência cultural é praticamente inexistente. A formação informal, aquilo que nós aprendemos de uns para os outros, e a formação médica vive muito isto também, aprendemos muita coisa com base na observação e nos estágios que fazemos e nos tutores que temos, também não é nada focada nisto, que é natural, tendo em conta que muitas vezes isto acaba a ser um perpetuar e, portanto, as pessoas, se hoje em dia não há formação, então há 30 anos é que não havia mesmo formação nesta área, não é? Portanto, não temos, na minha experiência, não temos nem formação académica formal, nem formação informal nesta área. Seria necessário formar, neste momento, não só quem está a estudar, mas quem já é profissional, por estar tudo muito aquém. E, acima de tudo, uma coisa que é mesmo muito importante, eu acho, tendo em conta o quão burocrático o nosso sistema é, muitas vezes um dos grandes impedimentos no acesso à saúde não é o impedimento no acesso à consulta até, é depois o impedimento no acesso à concretização das coisas que se seguem. Por exemplo, na possibilidade de aviar uma receita, na possibilidade de fazer um exame. Isto tem preços muito elevados. Como é tudo informatizado, é preciso saber como andar à volta no sistema informático para conseguir prescrever as coisas devidamente às pessoas que por algum motivo ainda não tenham o número do utente, por exemplo, porque quando têm é tudo automatizado e na nossa prática diária nos estamos habituados a que esteja tudo automatizado. No momento em que aparece alguém que não tem as coisas automatizadas como nós estamos habituados, nunca ninguém nos ensina como é que isto se faz. Portanto, uma pessoa tem de ir à descoberta porque sabe que está previsto na lei. As pessoas que nem sequer sabem que está previsto na lei, que há de ser uma grande parte dos profissionais de saúde, nem sequer vão à procura. E, portanto, acontece, não é possível prestar cuidados de saúde devidos, adequados, mesmo que as pessoas ultrapassem já a barreira do acesso inicial, porque não se sabe trabalhar com os programas informáticos que existem. Estas coisas básicas implicavam formação tanto durante o curso como no pós, porque a lei muda, o que implica alterações nas possibilidades que nós temos, e isso implicaria obrigatoriamente formação na área aos profissionais de saúde. Pronto, contrariamente àquilo que a doutora Ana Pinto estava a dizer, eu não sou contra a obrigatoriedade porque, por exemplo, é impensável para mim fazer um curso de medicina sem ter farmacologia. Portanto, também deve ser impensável fazer um curso de medicina sem ter competências culturais. Não faz sentido. Não me faz sentido, apesar de eu perceber o porquê da não obrigatoriedade, e teoricamente acho que é um ótimo motivo, mas na prática acho que não faz sentido nenhum nós estarmos a formar pessoas cujo trabalho é tratar alguém, o que implica obrigatoriamente cuidar a pessoa, sem saber falar com ela, sem saber ter em conta as diferenças culturais que elas podem ter para nós e para a nossa experiência pessoal,
e, obrigatoriamente, não ser capaz de ter empatia porque nunca nos foram ensinadas ferramentas para isso. Muitíssimo obrigada. E assim chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Começámos muitíssimo bem e terminamos ainda melhor. Ao nosso convidado e às nossas convidadas, uma vez mais, muitíssimo obrigada pela maravilhosa participação, pelas vossas intervenções e partilhas aqui hoje connosco. E a todos e a todas, fiquem atentos às nossas atividades e aos próximos episódios do Asilo na Prática. Até à próxima!